De São João Velho aos dias atuais, uma cidade que tem passado. 10h09, 10h09. Estamos de volta aqui com o nosso Bom Dia Camaquã, nessa quinta-feira. Toda quinta-feira tem a participação aqui de Catulo Fernandes. Bom dia, Catulo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes, internautas, espectadores. Bom dia, Camaquã, Arte, Cultura e História, todas as quintas-feiras. Por volta das 10 às 10h30, a gente chegando para trazer as notícias culturais, os eventos. E aproveitamos as entidades, CTGs, que quiserem fazer alguma divulgação, pode entrar em contato com este colunista durante a semana e o seu evento cultural vai estar sendo divulgado aqui no Arte, Cultura e História. Semana bastante cheia de atividades e a gente vê a cultura camaquense, a cultura regional pulsando, se revitalizando, e isso é motivo de muita alegria, porque uma cidade que tem cultura, que tem história, é uma cidade que permanecerá, terá um grande futuro pela frente, porque o que fica realmente na história de cada um de nós, na história de cada nação, de cada cidade, são as coisas boas que elas protagonizam. E a arte, e a cultura e a história são o tripé destas coisas positivas através destas iniciativas, tanto do poder público quanto das entidades ou dos próprios artistas individualmente, é que levam o nome de um município, o nome de um país e, consequentemente, traz de volta o turismo, os visitantes, os turistas que vão querer conhecer o potencial, tanto histórico quanto cultural, daquela região. É por isso que cidades da Serra Gaúcha são conhecidas mundialmente, porque trabalharam nesse sentido, plantaram, semearam e hoje estão colhendo. Não foi da noite para o dia que Gramado, Canela, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, para citar o exemplo agora, já que estamos no inverno, né, estão de igual para igual, com Buenos Aires, com Campos do Jordão, que é um município frio e bastante conhecido de São Paulo. Na nossa infância e adolescência, ouvíamos muito falar dos países do Prata e de Campos do Jordão como referência de inverno. E hoje, 40 anos depois, um trabalho foi feito, um trabalho árduo, um trabalho difícil, mas que está dando excelentes resultados. E já está mais do que na hora de Camaquã pensar neste sentido, com a nossa Costa Doce, a nossa maior laguna da América Latina, a Lagoa dos Patos, o Rio Camaquã histórico para os farroupilhas, e tanta natureza exuberante que nós temos aqui na nossa região e que com certeza vai atrair o olhar de muitos visitantes e muitos turistas, bastando apresentar produtos turísticos e culturais. E é nesse sentido que nós trabalhamos. Tivemos o encerramento da primeira semana junina Camaquã de São João, que inclusive teve que ser postergado em virtude do clima chuvoso do dia 29 de julho, dia de São Pedro, padroeiro do Rio Grande do Sul, para este domingo, dia 6, onde tivemos estandes, food trucks, a presença marcante do músico Lucas Campos, que animou toda a tarde lá no Espaço Ponto de Cultura Barbosa Lessa, Associação Amigos da Água Grande, nesta área gentilmente cedida pelo Verdes Campos Lazer e Eventos. E também culminando com o acendimento das fogueiras de São João
e a apresentação das fogueiras típicas dos projetos de Barbosa Lessa e Paixão Cortes, da obra Festejos do Folclore do Rio Grande do Sul, fogueira triangular de São Pedro, padroeiro do Rio Grande, a fogueira quadrada de Santo Antônio, para que as pessoas pudessem conhecer os detalhes, e o acendimento da fogueira de São João, que é a fogueira redonda. A dona Cleia, representando a Casa do Poeta Camaquense, fez o seu poema em homenagem ao padroeiro. Tivemos também a exibição do curta-metragem Zeca Neto, que é a Revolução Camaquã, a Revolução de 23, onde a Dona Maria de Lourdes, moradora ali das imediações do Verdes Campos, ali dos galpões, foi homenageada porque ela participa, ela tem um depoimento no documentário do Henrique de Freitas Lima, este projeto que é através das leis de incentivo, da Vitória e da Solange de Souza. Então, a Dona Maria de Lourdes foi homenageada nesse sentido. Foi um momento muito emocionante, um público da própria comunidade dos galpões também presentes. Tivemos esta primazia, a primeira pessoa do interior da zona rural ser homenageada dentro da questão cultural e principalmente dentro do audiovisual, que esses projetos estão abrindo um campo muito grande, principalmente nessa área, através da PNAB e, no caso, da LPG, que é a Lei Paulo Gustavo. E essas leis todas, os recursos investidos em projetos culturais e que agora revertem a contrapartida, são apresentações públicas. E aproveitamos o Espaço Cinema para Todos. A Solange de Souza gentilmente nos encaminhou o documentário para ser exibido lá no Ponto de Cultura, então, que teve uma grande plateia nesse momento, foi muito interessante. Fazer festas populares de lazer, como é o caso, que nós tínhamos música com Lucas Campos e a Domingueira com o Centenário, essa banda que tem uma história muito grande aí, começou lá em São Lourenço do Sul, mesclando com as questões culturais, para que o povo tenha cada vez mais acesso à cultura. E não foi surpresa para mim, pelo menos, a grande receptividade e a grande participação, todos ouvindo atentamente o agradecimento final da Dona Maria de Lourdes, extremamente emocionada junto de sua família. E na culminância, então, um verdadeiro show. Dos 5 integrantes do Centenário Show, 4 deles são vocalistas. Música de alta qualidade, instrumentistas como é o caso do Fábio Erdmann e do Evandro Rocha, 2 excelentes intérpretes e uma banda que certamente estará conosco em outras oportunidades. Agradeço ao Selmar Bartz Show Eventos, que nos fez esta indicação e que foi simplesmente perfeita para aquele momento. E a Associação Amigos da Água Grande, o Ponto de Cultura, não para. Esta semana, aqui no Cinepub do Portão, já tivemos, na terça-feira, 2 importantes exibições com as séries iniciais da Escola José Antônio Neto e com a EMEI Recanto Infantil. Foi uma tarde assim muito produtiva, esteve presente na abertura do encontro a presidente da Capocana, Irene Moraes Silveira, onde os professores, diretores, monitores puderam compartilhar conosco, e cerca de 90 crianças que lá estiveram assistindo filmes de temática infanto-juvenil, e
a alegria, o sorriso e os vídeos e as fotos que estão nas redes sociais falam por mim. Não é necessário, nem eu nem o Ícaro Machado, que é o produtor cultural, parceiro nesse grande projeto, prestarmos nenhum tipo de depoimento. As fotos e os vídeos são a testemunha ocular de como esse projeto, que conta com a parceria dos CRAS, com a parceria Maturidade Ativa do SESC e, em particular, a Secretaria Municipal de Educação e Desporto, as escolas estaduais, tem sido um verdadeiro sucesso. E hoje a zona rural, Eduardo, hoje a zona rural, banhado do colégio, Escola Estadual Edson Nunes de Campos, através da professora Vera Hollerman, a partir das 14 horas, cerca de 80 alunos do nosso histórico banhado do colégio estarão na faixa etária dos 6 aos 10 anos de idade, também conosco no Cinema para Todos. E eu disse que as sessões não param, e no sábado, esse projeto dos alunos do IFESUL, esse ano já estiveram com o Cine Debate, e no sábado, às 16 horas, inclusive é aberto ao público, o Cine Debate apresenta um Homem de Ação, que são sessões de cinema do Cine Raízes, que é um projeto desenvolvido dentro do IFESUL. Então, o Cine Pub do Portão abre as portas, o Cinema para Todos, para todas as entidades, escolas que tiverem projetos audiovisuais, projetos inclusive que foram desenvolvidos, muitos deles aqui nas leis de incentivo da PNAB, e a gente sabe que teve audiovisuais amadores também. As escolas que quiserem exibir os seus trabalhos, dos seus alunos, que têm o aval do professor de literatura, do professor de história, de geografia, o espaço está aberto. E eu sei que tem vários trabalhos amadores, podem contatar conosco, que também serão exibidos no projeto Cinema para Todos. E culminando o sábado de muitas atividades culturais, que nós tivemos no sábado passado, só as que eu tive acesso, Eduardo, 5 festas julinas. Já havia encerrado o mês junino de São João e as festas julinas entrando julho adentro, né? Estive, inclusive, na festa da Escola Otto Laufer, lá nos Galpões. Cheguei praticamente no final, porque a gente estava preparando o parque para receber as pessoas no domingo, lá no Ponto de Cultura, no Verdes Campos. Mas tivemos a oportunidade de dar uma chegada também. Tinha festa no José Antônio Neto, na Manuel da Silva Pacheco, onde, inclusive, eu e a Aguel fomos presidente do CPM durante 3 anos. E eu me lembro que eram festas, a gente corria atrás dando aquela, entre aspas, incomodadinha, né, nas empresas que sempre apoiam, e vai um abraço muito grande aí, e umas congratulações mais do que merecidas às empresas camaquenses, sempre parceiras das escolas, das entidades, nesses festejos. Principalmente a gente vê a mobilização, né, todas as festas têm o apoio incondicional. E nesse final de semana, dia 12, a Escola Municipal Otto Laufer está organizando a sua festa julina, e dentro das nossas possibilidades, o Ponto de Cultura Barbosa Lessa e o Verdes Campos já encaminharam também a sua contribuição, a sua parceria. E eu acho isso muito bacana, que é uma via de 2 mãos, né? A gente dá e a gente recebe, a gente recebe e a gente doa, e é assim que as coisas vão acontecendo. E o lucro dessas festas, eu me lembro quando a gente era presidente, fazia parte do CPM, da Manuel, servem para
aplicar em recursos. Eu me lembro que a gente comprou ventiladores para todas as salas de aula, com recursos dessas festas juninas e julinas. Mas nesse sábado, nós temos também um evento muito importante, e que pela primeira vez, salvo o melhor juízo, nós teremos um representante do Ministério da Cultura em Camaquã. Esse evento acontece em 2 momentos, no Cine Teatro Coliseu, a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, abrindo as portas do Coliseu. Desde já nosso agradecimento também à Secretaria, à direção do Coliseu, que prontamente atendeu o Eduardo Peixoto, o Eduardo Peixoto, ele é um produtor cultural, que ele está muito ligado ao município de Arambaré. Inclusive, ele aprovou um projeto em nível estadual para a Associação dos Pesquisadores Históricos de Arambaré, a SOFIA, que vai ser desenvolvido, que já está sendo desenvolvido esse ano, onde a SOFIA já também está credenciada a ser um ponto de cultura na nossa região. Quanto mais pontos de cultura nós tivermos, mais o processo cultural, histórico e turístico vai se desenvolver. E esta audiência pública que vai acontecer, essa escuta pública, ela começa, né, em 2 momentos, tanto no período da manhã, das 10 horas às 12 horas, que é a parte onde vai estar presente a coordenadora. O Eduardo Peixoto esteve agora há pouco também falando sobre esse importante evento aqui no Bom Dia Camaquã, de forma online. E depois à tarde, das 13h30 às 16 horas, onde terão também temáticas como produzir projetos culturais, porque ele é um especialista nesse assunto, né? E na parte da manhã, né, onde teremos a coordenadoria, que são programas nacionais dos comitês de cultura e tutoria do programa Agentes Territoriais de Cultura. A Mônica Ogliari, coordenadora do Ponto de Cultura Sofia, vai estar presente. O Érico Rakowski, de Dom Feliciano. O Catulo Fernandes, Ponto de Cultura Camaquã. Teremos apresentações também culturais do CTG Camaquã, da própria Capocã. A entrada é gratuita, não precisa inscrição prévia. Entidades e todos os integrantes setoriais do Conselho Municipal da Cultura, funcionários, servidores da área cultural e da área do desenvolvimento e inovação estão convidados, artistas, músicos, poetas, escritores, artistas plásticos. É uma oportunidade única de poder encaminhar suas perguntas também. A coordenadora do escritório do MINC no Rio Grande do Sul, a Mari Martinez, ela vai tirar todas as dúvidas dos coletivos, das instituições, dos artistas individuais a respeito da PNAB, que é o Plano Nacional Aldir Blanc, que vai até 2028. Camaquã está contemplada sempre na faixa de R$460 mil. Em breve, a Secretaria da Cultura vai abrir os editais 2025. Então, é uma grande iniciativa da produção cultural por parte do Eduardo Peixoto, que é o coordenador regional, de trazer a Camaquã a Mari Martinez, que representa, né, o Ministério da Cultura. São em torno de R$3 bilhões investidos em cultura, e que vai além do processo cultural, a evolução cultural e turística da nossa região, o amadurecimento também dos nossos artistas, a consolidação das nossas entidades, as comunidades quilombolas da região. Camaquã, nós temos
aldeias indígenas, não temos comunidades quilombolas, mas todo esse processo sendo contemplado com esses recursos até 2028 e gerando, movimentando a economia do município e da região através da contratação de artistas, técnicos de som, estúdios de gravação, videomakers, no caso do audiovisual. Então é um processo que leva o avanço cultural, mas também que produz que esses 460 mil reais fiquem dentro aqui da nossa cidade, com os nossos artistas, gerando renda e emprego aos nossos profissionais da área cultural, os nossos trabalhadores da cultura. E a contrapartida, quem ganha no final é a população, que vai assistir filmes, audiovisuais, documentários, como é o que acontece lá no Cinema para Todos, lá no Cinepub do Portão, assistir shows gratuitos, ter acesso a exposições, mostras de artes visuais, a fotografia, o artesanato, a pintura, a escultura, enfim, publicações de livros, como aconteceu recentemente, a antologia 35 anos da Capocan, 28 autores participando, sem nenhum custo para os autores, todos recebendo em torno de 10 obras para fazer a sua divulgação, e os lançamentos com distribuição gratuita, e, consequentemente, todas as escolas de Camaquã recebendo livros para suas bibliotecas. Então, esse projeto tem um alcance muito grande em todos os setoriais, atingindo a população camaquense regional com atividades totalmente gratuitas. E eu sou testemunha ocular dentro dessas propostas, porque antes mesmo da Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo, a Criarte conseguiu muitos recursos através das leis de incentivo à cultura, do FAC-RS, da LIC-RS, e a gente via o quanto era saudável e como a comunidade camaquense participou e participa dessas atividades. E nós temos ainda um diferencial, que o produtor cultural, ele recebe, ouvintes, internautas, espectadores, em torno de 20% dos projetos culturais. E todos os recursos, eu posso afirmar isso com toda a convicção, praticamente todos os recursos da produção cultural que a Criarte recebeu ao longo desses mais de 15 anos de atuação, são reinvestidos dentro dos próprios projetos. Porque muitas vezes não temos, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para o ouvinte. Nós temos, por exemplo, um evento cultural onde o Lucas Campos e a Banda Centenário se apresentou. Mas nós não temos recursos, por exemplo, para aplicar no atendimento, né? Os garçons que vão atender o público, por exemplo, nós tínhamos as comidinhas típicas juninas, pipoca, quentão, as rapaduras, e aí é um bom exemplo de como vale a pena fazer essas atividades. A doceira que fez os doces foi remunerada, o pessoal que trabalhou na cozinha foi remunerado, o garçom que atendeu foi remunerado. Então é uma cadeia produtiva muito grande e muitas vezes os projetos não contemplam esse tipo de atendimento. Inclusive até a questão da segurança, tu pode colocar dentro do projeto, porque é uma questão de segurança ao público, inclusive, né? Mas o atendimento sai dos próprios 20% do produtor cultural, que ele reinveste, reaplica ali dentro para dar mais conforto, mais condições de ter um atendimento mais profissional, mais especializado ao público visitante. Então é uma cadeia produtiva que além do conhecimento que está sendo levado para a população,
vai gerar emprego e renda dentro daquela cidade. Então fica reforçado o convite, 10 horas da manhã, nesse sábado, dia 12, essa importante audiência e escuta pública, das 10 ao meio-dia, e depois à tarde, das 13h30 às 16 horas, com o Eduardo Peixoto, que é o coordenador regional, e com a Mari Martinez, do Ministério da Cultura, para que a gente possa cada vez ter conhecimento para investir melhor os recursos que Camaquã, esses 460 mil que nós estamos recebendo anualmente do Ministério da Cultura. Um abraço a todos, e na próxima quinta-feira a Arte, Cultura e História está de volta no Bom Dia Camaquã. Valeu, Catulo Fernandes.